Bom, eu sou João Vitor Rodrigues, eu sou Relações Públicas, me especializei em Administração de Empresas, fiz o mestrado em Comunicação e hoje sou doutorando em Comunicação também. Eu estudo Antropologia das Emoções dentro dos ambientes digitais. A análise de redes, aplicada atualmente para a análise de redes sociais, ela é um fundamento, ela vem da sociologia e ela vem sendo utilizada dentro dos ambientes digitais para entender as relações e as interações entre os atores que estão dentro desses ambientes. Quem são os atores? As pessoas, as marcas, páginas, perfis. Então, o propósito da análise de redes é entender como essas pessoas se agrupam, se reúnem, como elas se aproximam ou se afastam, o que no discurso delas consegue aproximá-las, a oposição entre discursos, por exemplo, a localização de posicionamentos, a tendência de comportamentos dentro de determinados grupos. Então, a análise de redes ela vem sendo aplicada com frequência nos últimos anos para entender como é que os perfis dentro das mídias sociais, especialmente, conseguem alcançar posições de influência, autoridade, reputação. O text mining é uma técnica de mineração de dados que é feita dentro de sites, blogs e até mesmo dentro das mídias sociais, em que os dados coletados são utilizados para interpretações de comportamento, interpretações de análise do discurso, interpretações de frequência de palavras, de termos, de situações que podem se repetir. Ou no caso de empresas, o text mining ele pode ser utilizado dentro de mídias sociais para coletar o que as pessoas produzem e entender o que é relevante para esses usuários em relação a uma determinada marca, por exemplo. Em geral, tanto a análise de redes quanto o text mining, eles hoje em dia são oferecidos por agências. São pouquíssimas as empresas, as marcas mesmo, que desenvolveram equipes ou profissionais capacitados, habilitados dentro da organização para poder aplicar essas técnicas. É preciso ter um conhecimento um pouco mais específico, tanto da utilização dos softwares quanto da interpretação daqueles dados. Então, talvez isso ainda não tenha sido notado pelas empresas como um investimento que vale a pena, mas são técnicas cada vez mais recorrentes. Eu já trabalhei em um caso aqui no Brasil, que foi a Copa do Mundo, em 2014, quando na agência em que eu trabalhava, a gente começou a monitorar tudo que se falava sobre Copa do Mundo no Brasil. E como o volume de menções era muito grande, nós partimos para a técnica de análise de redes para entender os clusters, os grupos que se formavam em torno de determinados assuntos sobre a Copa. Fossem os jogos, fossem os jogadores, as marcas patrocinadoras do evento, as obras feitas pelo governo, personalidades relacionadas ao evento. Então, nós fazíamos uma análise dos grupos que estavam dentro das conversas, por exemplo, dentro do Twitter, e como eles se comportavam em relação ao assunto Copa do Mundo. Havia, claro, aquela parte das pessoas que estavam contrárias ao evento, havia o grupo de jornalistas nacionais e estrangeiros. Tudo isso levava a gente a entender como é que esses grupos se comportavam e como é que a gente poderia utilizar do conhecimento, das informações que eles geravam para que nós pudéssemos utilizar, por exemplo, na assessoria de imprensa, na produção de conteúdo, no relacionamento com influenciadores. Então era um trabalho completamente interligado, que interligava as partes. A nossa análise de redes ajudava a essas outras áreas dos clientes que a gente atendia relacionados à Copa do Mundo.